Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. E para atualizar a gente das principais notícias e nas principais regiões produtoras agrícolas do país, já está conectada aqui comigo mais uma vez, Bárbara Centelhas. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Virginia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bárbara, vamos lá então, né? Porque depois de tantos acontecimentos aí nos últimos meses, me parece que a gente está com um cenário mais dentro da estabilidade, com as condições do tempo, é isso mesmo? É isso mesmo, Virginia. A gente entrou nesse cenário de estabilidade praticamente, falo praticamente porque há algumas exceções, a nível nacional, né? A gente já tinha uma área de alta pressão atuando na região central, né, do país, que é bem característica dessa época do ano, né, do inverno, onde a gente sabe que as chuvas cessam, principalmente no centro-oeste, parte do sudeste, algumas regiões do norte, mais sul do norte, né, e nordeste. Mas agora a gente tem uma evolução, né, dessa área de alta pressão para uma circulação anticiclônica que aí abrange grande parte do país. Então, não sei se vocês já estão vendo o mapa aqui da chuva para os próximos 7 dias. Então, é a previsão numérica aqui do modelo Cosmo, do IMET, que vai até o dia 24 de julho. Olha isso, né? Nós não temos chuvas em praticamente nenhuma região do Brasil. Então, uma massa de ar seco, ela vai predominar, que além de diminuir a umidade, né? Então, a gente vai ter umidades relativas menores, nenhuma previsão de chuva, a gente tem temperaturas mais elevadas, né? Então, esse cenário aqui, onde praticamente não tem nenhuma previsão, com exceção do extremo norte, principalmente o estado de Roraima, e alguma coisa aqui na faixa do litoral, né? Litorânea faixa leste aqui do Brasil, principalmente no Nordeste, a gente não tem previsão de chuva para os próximos 7 dias, tá? Então, essa estabilidade de fato toma conta praticamente aí de todas as regiões produtoras do Brasil. E quando a gente fala em temperatura, então, Bárbara, a gente pode ter alguma mudança, seja para frio ou para elevação das máximas? Podemos, nesse caso, né, o frio ele dá uma afastada e a gente começa a ter temperaturas mais elevadas. Então, principalmente o sul do país, né, o cone sul do país, começa a se afastar daquele frio intenso, temperaturas possivelmente negativas, risco de geada constante, ainda que com temperaturas um pouco mais baixas, né, porque é a época do ano, é inevitável ali no sul, mas a gente começa a ter principalmente as máximas se elevando. Vou até rodar aqui para a gente ver, pegar o horário mais quente do dia, tá? Então a gente sempre olha 18 UTC, que representa as 3 horas da tarde, que é mais ou menos aí o período mais quente. Nós vemos, né, que as máximas aqui, principalmente no norte do país, parte do Nordeste, região central aqui, principalmente norte do Mato Grosso, as máximas para hoje já são elevadas, né? Já ficam aí oscilando entre 30, 34, algumas regiões podendo até chegar a 36, 38 graus, como é o caso aqui na parte mais oeste do Pará, tá? Então a gente já tem as temperaturas mais elevadas. Conforme a gente avança, né? Então indo para o dia 18 aqui, a gente começa a ver que esse calor ele começa a abranger áreas mais ao sul, né? Então a gente começa a ver Mato Grosso do Sul, parte oeste de São Paulo, né? Principalmente noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, noroeste do Paraná também com temperaturas aí na casa dos 30 graus, o que não vinha acontecendo, né? Essas regiões estavam com temperaturas mais amenas, as máximas ficando na casa dos 25, 20 graus, principalmente quando as ondas de frio conseguiam avançar, né? Então, de fato, a gente está tendo aí um aumento das temperaturas. Se a gente colocar aqui para o dia 19, né, a gente vê que as temperaturas máximas começam a atuar não só no Brasil, né, mas outros países aqui da América do Sul também começam a ver essa massa de ar seco quente atuando. As máximas, mesmo no sul do país, né, pegando o Rio Grande do Sul, a gente já começa a ver, principalmente oeste, máximas até 28 graus, 26, 24. Isso também não estava acontecendo e vale ressaltar que é uma anomalia, né, para essa época do ano. Essa época do ano tende a ser mais amena e isso não vai acontecer, pelo menos não nessa próxima semana. Se a gente avançar e olhar mais um pouco aqui, né, a gente vê que de fato as temperaturas elevadas elas se concentram nessa região que eu comentei, e que a gente tem apenas essa faixa leste, né, trazendo temperaturas um pouco mais baixas, principalmente até aqui em São Paulo, né, quando a gente avança já para essa parte aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, as temperaturas já estão aí na casa dos 26, 28 graus, então são temperaturas altas, né, então, como eu falei, essa massa de ar seco, ela não só inibe a chuva, mas também eleva as temperaturas, e isso é uma receita grande para o incêndio, né?
Então, acho que esse é um ponto de consideração. A gente não tem muitas previsões significativas nesses próximos 7 dias, mas um alerta importante é para a condição aí de incêndio de causa natural, né? Ou com alguma condição que inicie esse incêndio e a condição fica um pouco mais complicada dentro desse cenário que nós estamos tendo de previsão para a próxima semana, Isso tá? significa que a umidade vai cair também, então, Bárbara? Vai cair, vai cair. A gente vai ter uma Tá. Onde redução que serão os pontos mais significativa. críticos? Eu acredito que essas regiões que têm as temperaturas mais elevadas, né, e mais central mesmo. Então, o que eu observei é principalmente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins. Essas regiões a gente tem que ficar mais atento, né? O próprio Mato Grosso do Sul, ali nas áreas do Pantanal, né, a gente já tem acompanhado isso, como que tá. Teve uma redução desses focos de incêndio, agora a possibilidade de voltar, né? Então, essas são as regiões mais alarmantes no momento. E, Bárbara, como é que a gente justifica mesmo essas temperaturas mais elevadas para esse período do ano? Essa massa de ar seco, né? Essa pressão que gera faz com que as temperaturas se elevem, né? Então, essa condição anticiclônica que se forma gera essa massa de ar seco que naturalmente eleva um pouco mais as temperaturas, tá? Então, são essas condições atmosféricas que faz com que a gente tenha essa mudança no padrão da temperatura dessa época do ano. Além de nós já estarmos num cenário de anomalia positiva, né? Quando a gente fala das mudanças climáticas, do aumento na temperatura média global, né, é mais uma camada ali elevando as temperaturas, né? E a gente já vem acompanhando isso desde o final do ano passado, né? Acho que faz mais de Sim. 6, 7 meses que nós estamos numa constante de anomalia positiva, né? Então a gente tem tido aí temperaturas sempre acima da média, essa é uma tendência, pelo menos para os próximos meses, para grande parte do país, e com isso mais as condições que acontecem mais na troposfera, né, na na troposfera, que faz com que, de fato, esse cenário aconteça, tá? E, Bárbara, a gente não tem no radar, pelo menos no curto prazo, mudança, então. Não deve ter chuva nem mesmo ali para o sul. Não, não, que por enquanto, deixa eu voltar aqui, a gente pode ter, mas você vê que isso aqui, ó, até é o acumulado, é diferente daquela previsão que eu vou passando dia a dia, né? Já é o Sim. acumulado do dia 17 até o dia 24 de julho. Você vê que mesmo aqui no sul, as regiões que aparece alguma coisa é de 1 a 3 milímetros, então não é praticamente nada previsto, né? Então, o bloqueio ele vai atuar até o sul, o extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? E, Bárbara, claro que eu vou Então, aproveitar sua passagem por aqui hoje para perguntar do Laninha se a gente tem alguma atualização. sim, vamos lá. Até deixei já separado aqui para a Sim. gente dar uma olhada. O pessoal liberou hoje a atualização do IRI, né? Que na verdade é um consenso entre IRI, o NOAA e o CPC. Então, o que a gente tem observado, Virgínia, é bastante variação entre os modelos. Eu não sei se vocês têm visto isso também com outras atualizações, mas a gente tem momentos que a probabilidade está muito elevada dessa laninha, momentos que ela está um pouco mais, né, mais baixa e um atraso, né? Se a gente fosse lembrar lá no começo do ano, os prognósticos já apontavam, principalmente para junho, numa condição dessa transição para a laninha. O que nós temos observado é que o oceano ele não está resfriando na intensidade, né, e na velocidade que se esperavam os prognósticos. Ainda assim, como vocês podem ver, prevalece, né, a probabilidade aí, principalmente agora a partir de setembro, de uma laninha, né? Então a gente tem esse cenário ainda prevalecendo e essa probabilidade aumentando até o final do ano e persistindo pelos 5 meses necessários, né, para a caracterização do fenômeno, mas a gente tem visto um atraso, né, no seu início. Então, por enquanto, o mês de julho e agosto, principalmente julho, né? Probabilidades muito altas, a gente já está indo para o final do mês, de fechar numa condição de neutralidade, muito próxima aí a 0 graus, ou uma variação negativa, mas bem mínima. E aí, em agosto, a gente já vê que os modelos ficam muito em dúvida, né? Uma probabilidade 50-50 em já entrar numa condição de laninha ou permanecer nessa neutralidade. E aí, a partir de setembro, tem essa alteração. E nós vemos aí que pelo menos por enquanto, os modelos apontam até fevereiro do ano que vem, a gente tem uma probabilidade mais elevada de laninha. Lembrando, né, Virgínia, que quando a gente fala disso, a gente sempre tem que ter em mente de que não é porque vai fazer essa transição que os impactos já vão ocorrer, né? Normalmente esses impactos eles são mais intensos ali em novembro, dezembro, e é uma primeira rodada, né, de uma laninha. Ela não pode não ser tão intensa,
Claro que depende da interação dela com outros fenômenos, como que está a temperatura no Atlântico, principalmente. Infelizmente, esse tipo de análise do Atlântico nós não temos previsão a tão longo prazo, assim como nós temos para a Laninha e para o El Ninho, mas ao que tudo indica, por enquanto, é um cenário de prevalência, de probabilidade de ocorrer essa Laninha, mas ainda numa intensidade que nós acreditamos ficar entre fraca e moderada, tá? Ainda é muito cedo para prever, mas ainda permanece com oscilações, né, com variações aí, meses apostando mais altos, meses mais baixos, mas ainda é um cenário de laninha, principalmente pensando em primavera e verão desse ano, né? Muito bom. Bárbara, obrigada pela sua Imagina, que participação. isso. A gente continua monitorando. Não tem muita chuva. O pessoal hoje acho que já está até acompanhando ali o clima, porque de fato os modelos Sim. eles estão assim, mostram um tempo bem seco. Vamos ficar na torcida aí para que o produtor se antecipe a esses possíveis incêndios que a gente sabe que pode começar a acontecer de agora em diante, né? Exato, exatamente. Até semana que vem, Bárbara. Até, Virgínia. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com a Bárbara Centelhas. Não tem previsão de chuva para os próximos dias, também não tem previsão de frio. O que a gente tem no nosso radar é que as temperaturas vão ficar um pouco acima da média em algumas regiões, em áreas ali do centro-oeste e do norte do Brasil, alcançando aí as máximas mais de 30 graus, perdão. A umidade relativa do ar deve cair também, e o que deve favorecer, de certa forma, o foco de incêndio. A gente precisa monitorar, então, isso muito de perto, já que é a partir de agora, né, que esse problema começa a entrar na rotina do produtor rural. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.